Meus amores, então vamos lá, tá? A letra C. A letra C, ó, muitos escravos, não está aqui, aqui está certo. Muitos escravos fugiam ou praticavam suicídio. Isso aqui todo mundo sabe, né? Onde é que está o erro dessa letra C? Não representou resistência à prática violenta dos senhores. O que é que está dizendo aqui? Os senhores Tá violentavam eles e dizendo ele não apresentou. não apresentou, né? Aqui é o inverso, porque Não apresentou resistência. apresentou sim. Era o povo sendo violento e eles tentavam resistir. Resistiam como? No primeiro momento eles resistiam diminuindo a força de trabalho. Já que eles não tinham descanso, eles faziam aquela... Eles estavam lá no campo, né, Andressa? Então, muitas vezes eles paravam por um determinado momento, enquanto não estavam sendo fiscalizados, eles faziam corpo mole, né? Então, eles resistiam da forma que dava às práticas violentas. Então, quando diz assim, não representou, não apresentou, apresentou sim resistência. E muita, e muita. No primeiro momento, eles fizeram essa ideia de corpo mole, né? E os senhores depois foram perceber que eles estavam trabalhando menos do que o que deveriam. A letra D aí serviu como mão de obra para consolidar o patriarcalismo e o desprezo pelo trabalho manual. Aqui a gente não tem como dizer que a letra E porque foi praticada apenas nas regiões onde houve grande produção agrícola para exportação. Quando a gente fala produção agrícola para exportação, eu estou falando já no período cafeicultor. Esse período cafeicultor é final do século XVII e início do século XVIII, mas ele se expande mais no século XVIII, né? A gente chega no século XIX, essa indústria cafeira aí. Vamos tirar até o século XVII, né? Indústria cafeira, século XVIII e XIX. Então, assim, essa ideia agrícola não tinha no Brasil. Essa ideia agrícola era muito assim, precária, principalmente ali em Piratini. Então, a letra aqui, ó, letra D, serviu como mão de obra para consolidar o patriarcalismo. O que significa patriarcalismo? Né? O homem manda. Onde o homem manda, aquela ideia onde o homem manda, principalmente se ele tem poder, aquela ideia que depois a gente vai ter aí como chamado como clientelismo, né? Aquela ideia que vai surgir até o voto de Cabresto na República, na Primeira República. E o desprezo pelo trabalho manual. Por que há um desprezo pelo trabalho manual? Porque o negro não era nada. Há um desprezo, então o negro podia fazer pelas, como diz minha mãe, né? Fazer pelas dentro, trabalhar até dobrado, ninguém dava nem um muito obrigado, não estava nem aí. Então, é diante dessas análises aí, tá? Agora, a quinta questão, né? Agora a sexta. As chamadas revoluções inglesas, transcorridas em 1640 e 1688, tiveram como resultados imediatos. Não esqueçam, revoluções inglesas, nós estamos nos referindo à Revolução Puritana, Revolução Gloriosa e, posteriormente, à Revolução Industrial. Tá? As duas acontecem primeiro, depois é que a gente tem a consolidação da Revolução Industrial. Tá? É como se as duas tivessem preparado o terreno para a Revolução Industrial. Letra A, a proclamação dos direitos do homem e do cidadão e o fim dos monopólios comerciais. A proclamação dos direitos do homem e do cidadão, né, nesse primeiro momento, Isso é só lá a na revolução, independência. isso, quando a gente tem o selo da independência. Isso aqui, gente, os direitos do homem e do cidadão, é muito comum a gente ver na Revolução, né, americana e também na Revolução Francesa, tá? Letra B, o surgimento da monarquia absoluta e as guerras contra a França napoleônica. Napoleão Bonaparte Não. aqui, né, gente? Meu Deus. Só que não, a gente está no século XVI, tá? Napoleão Bonaparte é muito mais recente. Lembrem que a Revolução Francesa ela é do século XVIII. E Napoleão Bonaparte vai pegar a França depois do século XVIII, depois da Revolução Francesa, quando a França vai estar nas mãos de Robespierre. Robespierre não vai dar conta. E aí a França vive um período de instabilidade, porque não tem mais monarquia, não tem mais estabilidade, porque quem está governando não representa mais os anseios do povo. E aí é que surge o Napoleão, né, que era um líder dos exércitos, tinha ganhado várias batalhas, e nessa leitura de várias batalhas ele acaba sendo aquele cara para apaziguar os ânimos, porque muita gente achava que o exército tinha que apaziguar os ânimos, e é com essa conotação que ele chega ao poder. Ele muito jovem, com menos de 27 anos, e depois que ele chega ao poder, ele vai impetrar uma era napoleônica, que é uma era de império, onde ele mesmo vai se declarar cônsul e vai ter poderes aí vitalícios, com o intuito de acabar com a Inglaterra, porque eram inimigos mortais. Letra C, o reconhecimento do catolicismo como religião oficial e o fortalecimento da ingerência papal nas questões locais. O catolicismo se transformou na religião oficial da Inglaterra, gente? Não.
Não tem como não, né? A gente está falando de um país protestante que acabou se alinhando à ideia protestante simplesmente porque o rei queria casar de novo. E o rei querendo casar de novo, a igreja não casava, né? Então ele criou uma igreja para ele mesmo, uma igreja para ele chamar de sua, que é a igreja anglicana. Letra D, o fim do anglicanismo e o início das demarcações das terras comuns. E o anglicanismo acabou, gente, na Inglaterra. Não, ainda hoje tem. Isso, é isso que eu estou perguntando. A gente vai fazer essas ligações. Então, hoje tem a Igreja da Inglaterra, é o anglicanismo, tá? Então, sobrou para nós, letra E, o fortalecimento do parlamento e aumento no governo da influência de grupos ligados às atividades comerciais. Esse grupo aqui vai ser chamado, né, grupo dos burgueses. Então, com o fortalecimento do parlamento, vai acontecer a Revolução Gloriosa. Por que é chamada gloriosa? Porque toda a galera que não tinha vez nem voz passa a ter vez no parlamento, e o parlamento passa a ter vez, né, na administração do país, e a monarquia passa a ter poderes limitados. Então, a Inglaterra passa essa reconstrução da ideia de Estado, da estrutura de Estado, e passa a ser parlamentarista, ou seja, a monarquia passa a não mais ter poderes administrativos. E isso vem até os dias atuais. A Inglaterra é parlamentarista, então a população não escolhe o primeiro-ministro. A população inglesa escolhe o parlamento, e quem decide quem vai ser o primeiro-ministro é o parlamento. Gente, os países que são presidencialistas são os países latinos. Nós, americanos. Os países da Europa, a maior parte são parlamentaristas. Não se escolhe o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento. E é muito menos dolorido, tá, gente? Hoje a gente Dá para escolher o parlamento, pelo menos. são os deputados. O parlamento escolhe, a galera vota tudo, escolhe o parlamento, aí o parlamento decide quem vai administrar o país. Isso é que, na minha concepção, Andrés, hoje a gente que estuda muito política, a gente sempre coloca para os alunos que o modelo presidencialista, talvez ele não demore muito mais não. Porque quando a gente fala, né, na história, a história às vezes ela demora muito para ocorrer algum tipo de mudança. Mas o que está ocorrendo nos regimes presidencialistas, né? Divisões. E esses presidentes, para cair, demora. Porque para eles cair, precisa passar por processo de impeachment, porque os regimes presidencialistas são todos iguais. Aí precisa passar por processo de impeachment. Para passar por processo de impeachment, tem que ser aprovado nas casas legislativas. Isso demora uma eternidade, às vezes não dá nem para Burocracia. na burocracia. Já no regime parlamentarista não existe isso, meninos. Não existe. No regime parlamentarista, o cara roubou lá, o parlamento tira ele e acabou, escolhe outro. É uma rapidez maior do mundo. No presidencialismo, não. Há uma mancha, né? Há um ressentimento, mágoas. Até hoje o Brasil vive mágoas do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ainda hoje tem gente que tem mágoas do processo de impeachment do Collor, pessoas que são amarguradas em torno desses processos, pessoas que se apegam a líderes. Ninguém pode se apegar a líder. No parlamentarismo não existe isso não, porque de imediato surge uma questão de corrupção, por apagar para lá, saia, escolhe outro, porque é o parlamento que decide, não é o povo. O povo decide é o parlamento, o povo escolhe é o parlamento. O parlamento é que simplesmente escolhe o primeiro-ministro. Ou o que aconteceu na Bolívia. Lembra o que está acontecendo na Bolívia? A Bolívia elegeu o presidente agora, mas depois de ter tirado de uma forma drástica, né, traumática, o Evo Morales da presidência. Hoje ele está refugiado na Argentina, diz que vai voltar para o país, mas olha o tanto de tempo que o Evo Morales passou no poder. Então, os regimes presidencialistas têm passado, assim, por problemas, porque não se desfaz já da noite para o dia quem foi eleito pelo voto popular. Mesmo tendo séries de corrupção, tem a burocracia. Ô tia, Diga. pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que dá para um candidato se reeleger, dá para um presidente ficar reeleito e tudo mais. Nas eleições estadunidenses é assim também? Porque eu não lembro de ter visto uma pessoa se reeleger 2 vezes seguidas. Nos Estados Unidos se reelege, É. Andressa, se reelege. Ah, tá. Lá também se reelege. Só o que acontece, né? A galera é assim, lá tem reeleição também, 4 anos iguais aqui. Só que os níveis de corrupção de lá são menores. Aqui é corrupção de líder, dos filhos dos líderes, né? Corrupção assim, familiar, é escândalo por cima de escândalo. Nós vivemos num país, gente, onde é necessário nós passarmos a limpo nossa nação. Né? Um país que se divide em torno de ideias não é bom. O país tem que se unir em busca do coletivo, né? Aquela ideia da unidade. Mas lá tem, Andressa. Só quem não conseguiu ser reeleito, né, da classe republicana aí foi o Donald Trump e o Bush pai, George Bush, na história americana.
E os republicanos faz tempo que não ganham no voto popular, né? Só ganhou da Hillary Clinton, não foi nem no voto popular, foi nos colégios. Então vamos nós, sétima questão, tá? Sabe-se que o renascimento urbano e comercial na Europa viabilizaram o aparecimento do capitalismo, que teve a forma mercantilista inicialmente. Não esqueçam, a primeira fase do capitalismo é o mercantilismo, na Baixa Idade Média, já no final, bem pertinho lá da Idade Moderna. O mar Mediterrâneo, que o Império Romano, lá na Idade Média, vai chamar de Mare Nostro, em latim, que significa nosso mar, porque naquela época já era o centro das exportações, já era considerado um grande porto, né? Ao lado aí de Veneza e Gênova, na Itália, teve um papel fundamental nesse processo, que pode ser expresso pelo, letra A, concessão pacífica do tráfico no Mediterrâneo que os muçulmanos deram aos europeus. Gente, tráfico, aí concessão pacífica. Será que o mar Mediterrâneo ninguém queria e deixava todo mundo usar o mar aí para sair mercadorias? As coisas não eram bem assim, Não não. teve. Qual o nome daquele tratado? Não sei, nem sei se foi no Mar Mediterrâneo, mas teve um tratado entre a Espanha e Portugal, eu acho. Tordesilhas. Ali era para Foi isso? Foi no Mar exploração. Mediterrâneo? Não, o Tratado de Tordesilhas era para permitir a exploração em alto mar e chegar a novas conquistas, né? Conseguir novos territórios. Ao que o Tratado de Tordesilhas para a demarcação em linha imaginária dos dois países, já que os dois países, né, eram tidos como grandes navegadores, eles não podiam cruzar os mares pelos mesmos locais, né? Eles tinham que cruzar por locais diferentes, chegar e cruzar aí por demarcações diversas. É tão tal que a Espanha, né, quando Cristóvão Colombo chega aqui, ele chega pelo lado esquerdo, porque ele não podia chegar jamais pelo lado direito do mapa. Quando você pega o mapa e olha, né? Já os portugueses chegaram pelo lado direito, a costa nordestina, porque eles não poderiam cruzar os mares nas mesmas direções. Então, Cristóvão Colombo chega na América Hispânica e os portugueses chegam aqui na costa nordestina. Ali é por uma questão de desbravamento de novos territórios, né, Andressa? O Tratado de Tordesilhas. Letra B. A ausência de mercadores navegantes que precisavam ser buscados no continente americano recém-descoberto. Será que aqui, né, a ausência de mercadores, né, no caso aqui é mercadores, tá? Navegantes que precisavam ser buscados no continente americano recém-descoberto. Será que precisavam pegar mercadores na América? A gente está falando do mar Mediterrâneo, foi fundamental nesse processo expresso, né? Letra C, né? Fluxo de mercadores, fluxo de mercadorias provindas de outras regiões, como África, Oriente Médio e Ásia, que aportavam em cidades, burgos italianas como Gênova e Veneza. A professora acabou de falar, né, que esses fluxos eram muito grandes, né? Tanto no mar Mediterrâneo como nas cidades portuárias que hoje fazem parte ali da Itália, Gênova e Veneza, tá? Letra C. Não é a letra D porque a oportunidade de pirataria e de roubo de navios de outras regiões, sobretudo da Ásia. Gente, aqui não existe, né? Tem pirataria? Tem. Mas aqui a gente está falando do papel do mar Mediterrâneo, não necessariamente da pirataria. Ah, mas o mar Mediterrâneo dava oportunidade para todo mundo piratear. Só que não. Essas piratarias não aconteciam no mar Mediterrâneo, não, era em alto mar, em águas mesmo oceânicas. Letra E, a oportunidade de construir centros comerciais no interior da África. Não tem nada a ver com a pergunta, tá? Vamos aí à oitava questão. A oitava questão nós temos aí, remonta ao século XVI a mensagem religiosa associada à ideia de que no mundo comercial e da concorrência, o êxito ou a bancarrota não depende da atividade ou da aptidão do indivíduo, mas de circunstâncias independentes dele. Né? Aí é uma ideia do Frederick Engels, do socialismo utópico ao socialismo científico. Aqui a gente está falando do socialismo científico, tá, gente? A gente não está falando de modelos, o socialismo, como muitos hoje no Brasil falam, não sabem nem o que estão falando, né? Então, assim, esse aqui é uma ideia de socialismo, luta de classes. Ideia de quem manda, ideia de quem obedece. Assinale o nome do desenvolvimento vai. Assinale o nome do movimento. Eu vou ter que... Gente, eu vou me levantar aqui para acender bem aqui minha lâmpada, que eu não estou mais nem enxergando. Peraí. Ok. Eu estou até de short, tá, gente? Nem tem problema porque eu estou aqui em meu jeito. Vamos nós, tá? Assinale o nome do movimento protestante. Agora ficou melhor. Assinale
o nome do movimento protestante que pregava a salvação da alma e apresentava princípios básicos apoiados na prática econômica da burguesia nascente. Gente, quando a gente fala de burguesia nascente aí, né? Burguesia nascente. O aluno tem que entender burguesia, comércio, calvinismo, tá? E o calvinismo é onde? França. Sempre que vocês ouvirem falar de uma religião ou uma corrente da reforma protestante que prega a ideia de mercado, do trabalho, burguesia é trabalho, tá, gente? Burguesia é comércio, é comerciante, que tem esse nome porque eles começaram a fazer práticas de venda nos burgos, né? Nos burgos ali próximos dos castelos na Idade Média. E aí passa a ser chamado de burguesia por conta, né, de que os comerciantes faziam esses comércios nos burgos. Aí surge uma classe, que é a classe dos comerciantes. Então, se eu estou falando dos comércios, nenhuma dessas aqui trata da ideia comerciante, não, tá, gente? É o calvinismo. Nona questão, tá? Essas questõezinhas mais simples, gente, vocês não podem perder nunca elas, tá? Nunca. Nona questão. A reforma protestante iniciada por Lutero foi um movimento de mudanças sociais de caráter fundamentalmente religioso, com importantes desdobramentos políticos e econômicos. No que se refere aos princípios políticos e religiosos, o luteranismo defendia. Aqui a gente está falando da reforma de Lutero, reforma protestante, aquela ocasionada, né, nas bases por Lutero, que era bispo e padre católico e não vai aceitar muita coisa que a igreja fazia, como a venda de Aquele indulgência. que... Isso daí mesmo. Isso, contra a venda de indulgências, que era aquela venda que a igreja, né, ela cobrava uma taxa para dizer que você estava salvo, né, dos seus pecados, a questão do relicário, venda de relicário, que eram roupas de santos, então tudo isso ele dizia que era um absurdo. A igreja pregava, né, a caridade, a pobreza, e os padres andavam, né, com muitas coisas de ouro, as correntes de ouro, né, então assim, que tipo de pobreza é essa? Então ele criticava muito isso, né? Então vamos lá. A gente está falando nas bases do luteranismo. O que ele defendia? Letra A, submissão da igreja ao Estado e a valorização da fé individual. Né? Submissão da igreja ao Estado, ou seja, quando ele diz isso, né, o que é que ele pregava? Né? Separação do Estado da igreja. E a igreja teria que estar abaixo da estrutura de Estado. Vamos deixar essa daqui, porque ela, né? Essa daqui eu vou já explicar para vocês melhor. Vou deixar até ela em Eu marquei vermelho. ela por causa da fé individual. Mas Porque eu ela sei que tá, ele pregava isso mas daí. ela tá certa, Andressa. É porque eu tenho que Ok. ela já tá correta. É porque eu não queria dizer logo que ela tava correta, né? Por quê, gente? Eu vou só explicar logo, já que ela tá, a primeira logo tá correta, eu vou logo explicar. O que é a submissão da igreja? O que é que ele dizia, né? A submissão da igreja em relação Tornar ao o Estado Estado. laico. Isso. O Estado laico, como a estrutura do Estado, ela tem Constituição, o governo tem que ter Constituição, tem que ter leis, a igreja ela tem que estar subordinada às leis do Estado, e não o Estado subordinado à igreja. E quando se criou, né, muita celeuma, principalmente em novos modelos governamentais, que criou uma ideia religiosa muito forte de que a religião tem que estar acima da estrutura do Estado. Né? Aí criou-se aquele conceito de segregação. Gays não têm direito de andar em igreja, são repudiados. Isso é ideia de segregação. E dentro da estrutura que o próprio Lutero defendia, a igreja ela é menor do que o Estado, ela não pode jamais ser superior ao Estado. E se a lei do Estado prega Ele tá certo. igualdade, certíssimo, certíssima, Andressa. Tanto é, gente, que hoje, por exemplo, o Papa da Igreja Católica aí, romana, ele já é extremamente aberto a isso, né? Ele é um cara que tem uma mentalidade assim, muito Graças a Deus, que os próximos sejam assim também. muito aberto, né? Principalmente porque, gente, a gente não pode negar, né? O Estado, ele é superior à igreja. Quando eu falo igreja, eu estou sendo boa, tá, gente? Ele é superior a todas as religiões. O Estado é Estado, as religiões são outras coisas. Elas têm que estar submetidas às regras do direito. Ninguém pode estar acima do direito, não. Então, isso ele já defendia lá na reforma, gente. Aí vocês podem perguntar, professor, e depois dessa reforma a igreja acatou? Sim, ela vai fazer a contra-reforma, muita coisa ela vai mudar. Aí depois, ela muda muita coisa, mas vai mudar muito no século XX, né, com o Conselho Vaticano na década de 60. Era o Brasil aqui trincando na ditadura militar em 60, tomando poder em 64, e a Igreja Católica fazendo o Concílio Vaticano II. Aí lá eles determinam a separação Estado e Igreja. E aí fica todo mundo
de boas, cada um dentro do seu Aconteceu quadrado. tanta coisa no tempo de 60 que você fica até perdido. Teve ditadura militar no Brasil, tava tendo Segunda Guerra, tava tendo coisa do Papa lá na Roma, barra Itália. No caso, não é nem a Segunda Guerra, né? A gente estava tendo a Guerra Fria. A Segunda Guerra vai até 40 Ah, é e... verdade. a gente está na Guerra Fria. Mas assim, Andressa, a década de 60 é uma década realmente de muitos acontecimentos. Revolução Cubana, Revolução também, a gente tem um movimento na Argentina, o peronismo, muitas coisas. Vamos nós aqui. A letra B não é por quê? Implementação de políticas econômicas na Europa e quebra da autoridade religiosa. Quebra da autoridade religiosa poderia até ser que ele pregava, por exemplo, né, uma quebra, né, da autoridade papal. Mas implementação de políticas econômicas, não. Jurisdição real Isso aí é sobre... do calvinismo, né? Uhum. Aí sim, Andressa, mas aqui a gente está falando do luteranismo, né? É Aí para sim. anotar aqui. Aí vamos aqui. Jurisdição real sobre terras da igreja e cobrança de impostos sobre esse patrimônio. Onde é que o luteranismo era a favor, gente, de que a igreja ficasse com terras e cobrasse impostos sobre, né, o seu próprio patrimônio. A igreja nem pagava impostos e cobrava dízimo dos outros. Letra D aí, extinção das rendas feudais e a oposição às pregações morais do clero. Não, gente. O luteranismo não pregava isso, não. Extinção das rendas feudais, não. O luteranismo nem falava de questão de feudalismo. A questão era reformulação da igreja. Letra E. Cessação do poder político administrativo da igreja sobre os reinos e o fim da condenação da usura. O fim da condenação, né, da usura, ele não pregava. Principalmente porque quando a gente fala de usura, O que é gente, usura? usura é riqueza, Ah, né? Condenação por você ter riqueza, né? Aqui o calvinismo não condenava não, viu, gente? Preste atenção, ele está falando do calvinismo, ele é muito ligado à estrutura de Estado, à riqueza, a você trabalhar e ter seus bens e ninguém poder tirar. Ele se baseava muito na ideia, nas cartas paulinas, né? O trabalho dignifica o homem e assim vai. Então, quando fala aqui do luteranismo, cessação do poder político administrativo da igreja, eles não falavam disso não, principalmente porque a igreja ela não dominava os reinos, não. A igreja tinha um poder de Estado, mas ela não dominava os reinos, não. O rei é que dominava, né? Décima, os portos fenícios eram excelentes e o povo desenvolveu uma extraordinária habilidade náutica. Gente, os fenícios são os monstros, são os primeiros. Olha, às vezes o aluno pergunta, professora, Portugal tem a escola de Sagres, são os primeiros navegadores que constroem uma escola, fazem uma escola para fazerem mais, para formarem mais navegadores. Mas na prática, os primeiros habilidosos, né, que a gente sempre chama aí, nas habilidades náuticas, são os fenícios. Esses caras aqui já faziam embarcações, tá, gente? E olha quem está falando da Idade Antiga. Vamos aí, os portos fenícios eram excelentes e o povo desenvolveu, né, uma extraordinária habilidade náutica, criando equipamentos para auxílio das navegações. Suas embarcações navegavam inclusive à noite, graças aos mapas astronômicos criados por eles. Vendiam de tudo, vidro, marfim, joias, em especial seus bordados e tecidos de púrpura. De acordo com o texto, né, o principal elemento da economia fenícia era o comércio marítimo. Sabendo-se que tal fator estava diretamente relacionado ao sistema político da Fenícia, pode-se concluir que sua organização social era o quê, gente? Aí o aluno, tia, teocracia? eu não sei o que é isso, senão teocracia. A única coisa que eu sei aqui dessas alternativas, o que é teocracia. A senhora pode me explicar o que é as outras, por favor? Sim, sim. É uma organização política e econômica. Aqui, ó. Uma organização política e econômica que administrava a estrutura de comércio. A Teo... taça, A tassocracia. talassocracia. Isso. Os outros aqui, ó, isso aqui não existe. Esse também não existe, esse aqui não existe. Existe cleptocracia. Então, esse aqui existe, esse existe e cleptocracia. Os outros aqui ficam só de migué, né? Então, assim, tassalocracia já está dizendo, né? É uma estrutura uma estrutura de Estado que organiza aí as atividades econômicas de determinados países. No caso aqui, a gente está falando da estrutura de comércio da Fenícia. Olha aí, ó. Elemento de economia fenícia era o comércio. Então, essa talassocracia, eu tenho que falar devagar, tá? Porque aqui são palavras gregas, é a estrutura que coordenava isso aqui, a economia do país. No caso, a economia aí é marítima.
11. É difícil imaginar o que seria das artes ocidentais sem toda a referência clássica. Sem a Grécia, teríamos o embotamento da cultura dos sentidos, de José Leonardo Nascimento, professor da Unesp. Em outras palavras, as artes não teriam o homem como referência e iria prevalecer outro tipo de modelo, tendo como padrão a arte egípcia, por exemplo. Nosso imaginário estaria repleto de figuras descomunais com aparência divina e animal. Explica, né? É o cara que está falando aí. De acordo com o texto, uma contribuição dos gregos para a arte ocidental foi a noção de, gente, aqui o aluno... Aí o aluno precisa analisar, é isso aqui, né? Os gregos. Por que não seria isso, zoolapia? Porque aqui a gente está falando, né? Isso é com os egípcios. Isso, com os egípcios. Profundidade também não é. São com os egípcios. Profundidade é egípcio, divino eu não sei, mas proporção também. A divindade também é egípcia, Andressa. Não seria só egípcia, né? Porque outras civilizações antigas tinham essa ideia do divino. Né? Mas principalmente entre os egípcios aqui. O faraó, então... Então vamos lá, tá, gente? 12. Na questão 12 aí, quando a expedição espanhola chegou aos territórios do Império Inca, não esqueçam, Império Inca. Eles eram os guerreiros lá, era? Sim. Gente, o Império Inca vai ser o último império a cair no domínio hispânico, 25 anos de lutas de Pizarro, né? Pizarro aí para poder dominar esse império Inca. E vale ressaltar que o imperador Inca vai lutar muito, 25 anos de lutas intensas. Esse Império Inca fica onde, gente? Na América Hispânica, precisamente do lado do Brasil, próximo da Cordilheira dos Andes. Os maias na América ali, que a gente chama América do Meio, né? América Central, a Mesoamérica. Aqui é a América do Sul. Os Incas estão perto da gente, pega Peru, Bolívia. Hoje pega o Chile, pega o Equador, que naquela época não tinha essa divisão, né? Então essa galera toda que está aí perto da Cordilheira dos Andes é a galera Inca. Então vamos lá, tá? Quando a expedição espanhola chegou aos territórios do Império Inca para iniciar sua conquista, encontraram-no em estado de guerra. E isso contribuiu largamente para consolidar a vitória dos espanhóis. Qual era o motivo, né, da guerra que acontecia no Império Inca? Letra A. Os incas estavam em guerra com os animais que habitavam as proximidades de Titicara. Só que não. Os Aimarás, não? Né? A minha irmã fala minha língua aí, Andressa. Aimarás. Minha irmã, é Aimarás, mas não é ela, não. Os incas estavam em guerra com os pensar que eram animais. Mas de qualquer forma, né, não. Aimarás não, que habitavam as proximidades do Titicaca. Aí tem que ficar mais perto do computador, que eu estou enxergando, não. Vamos aí, tá? Letra B. Os incas estavam em guerra em razão de levantes populares que se iniciaram por causa da escassez de alimento, porque passava a população. Não, gente, a população dos incas, inclusive, tinham técnicas agrárias que eles plantavam até na base da cordilheira. E aí muitos estudiosos até hoje não sabem explicar por que eles conseguiam, né, esse modelo de plantação. Porque hoje, se a gente for plantar na base de uma cordilheira, o solo não dá nada, né? Letra C. A guerra acontecia porque os exércitos de Huascar e Atahualpa lutavam entre si para determinar quem seria o novo imperador dos Incas. Isso, gente. As poucas guerras que o Império Inca vai ser justamente por conta dessa questão da liderança. Quem vai liderar? Eles guerrilhavam muito para saber quem seria. Meu Deus, tia, calma. Tá tudo bem, se emocionou aí. É porque é muita aula. Vai dar certo. É muita aula. A garganta, nesse horário aqui, já foi pro breve. Então, assim, gente, as guerras eram por isso, né? Entre líderes de uma tribo e outro para demarcar quem seria aí o imperador Inca. Eles tinham muitas essas guerras. Era a única vez que eles guerrilhavam entre si, era por uma questão de liderança. Já os maias, não, tá, gente? Os maias, cada tribo tinha seu líder.
Os incas, eles tinham uma civilização extremamente organizada e tinham um governo central. E apesar de aqui tá dando, né, como tendo sido fácil, o domínio não foi, né? A civilização inca é considerada uma das mais difíceis para ser aí colonizada pelos espanhóis. As outras também, no caso dos astecas, também vão ser difíceis, porque os astecas também tinham um governo centralizado. A mais fácil aí vai ser os maias, porque quando eles chegam aqui, os maias já quase não existiam. Já estavam aí, né, definhando. Então aqui a letra C, tá, gente, é correta. Letra D. A guerra acontecia por causa do levante do Canari, que habitavam as proximidades de Quito, contra os altos impostos cobrados. Não, tá, gente? A população que morava em Quito, que hoje é a capital de quem? Do Equador, faziam parte aí, não dessa tribo aqui, tá? Tinha a tribo que eu nem sei ler, às vezes é obrigado a gente olhar bem, Atahualpa, tá? Tinha muitas dessas tribos aqui na região de Quito. Então a letra D está errada. A letra E, aí, a guerra acontecia devido ao levante da classe de sacerdotes. A gente está falando da civilização índia, não está falando de sacerdotes. Tá? Então, assim, insatisfeita com o fechamento de um templo em Cusco. Gente, Cusco, aqui era a capital do Império Inca. Não esqueçam disso. E a cidade de Cusco existe até hoje, que fica no Peru. Não esqueçam também disso. Tá? Mas não tem nada a ver com isso aqui não, tá? Então, a letra correta, como o Andressa falou aí, a letra C. A 13ª questão, tá bom? É sobre a questão do pacto colonial. O processo de colonização portuguesa sobre o Brasil, né, tem como um de seus pressupostos básicos a manutenção do pacto colonial, que regula as relações entre colônia e metrópole. Colônia, né, a gente já está sabendo, colônia é o país que está sendo colonizado, a metrópole, né, é o país europeu. Este pacto pode ser definido como letra A, né, acordos celebrados entre portugueses recém-chegados ao Brasil e os nativos. Acordo, gente, celebrado entre portugueses e os nativos com o objetivo de viabilizar a exploração de pau-brasil. Eles fizeram acordo, será, gente? O pacto colonial não faz acordo com ninguém, não. Acordo é uma arma apontada na sua cabeça. Então não teve acordo, não teve diálogo. Eles chegaram simplesmente, se apossaram do território e acabou-se. Acordo feito entre os proprietários de terra na colônia, os governadores gerais e o rei de Portugal. Gente, não teve esses acordos. Não teve esse acordo aqui, não. Tá, Portugal declarava lá e, se quisesse, todo mundo aqui tinha que seguir. E se não seguisse, já sabia o que ia acontecer. Né? Letra C, instrumento de dominação e de imposição religiosa, muito utilizado pelos jesuítas. A gente está falando de pacto colonial, não de catequese. Né? Aqui, ó, catequese. Letra D aí, instrumento de dominação política e econômica exercida pela metrópole, que se caracterizava pelo monopólio do comércio colonial e pela complementariedade da produção colonial em relação à metrópole, sendo proibida a criação de manufaturas na região colonizada. Botei isso. Essa daqui é a correta. Né? Aqui é um instrumento de dominação, eles não fizeram acordo com ninguém e quem exercia era, no caso aí, Portugal, que se caracterizava pelo monopólio do comércio colonial. Eles dominavam. Tudo que era produzido aqui tinha que ir para a metrópole, e pela complementaridade da produção colonial em relação à metrópole, sendo proibida a criação de manufaturas. Então, aqui não podia criar nada, né? Manufaturas para poder ser exportado. Não, tudo que era produzido aqui tinha que ir diretamente para a colônia. Letra E. Acordo celebrado entre Portugal e Espanha e suas respectivas colônias, a fim de se evitarem os conflitos territoriais, de se garantir uma maior produtividade das regiões exploradas, evitando-se a concorrência entre elas, que deveriam produzir bens complementares entre si. Só que não, os bens jamais, olha aí, gente, deveriam produzir bens complementares entre si, onde é que Portugal, Espanha e as colônias produziam as mesmas coisas, o solo nem era igual, como é que iam produzir coisas, né, que se complementavam entre uma economia e outra? Jamais. Gente, como minha garganta tá arranhando, né, eu vou ficar por aqui, nós vamos ficar na 14, não esqueça, eu vou até pintar ela de vermelhinha pra gente continuar amanhã, tá bom? A gente fica na questão 14, e aí amanhã a gente vai tirando novas dúvidas, tá bom? E as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão tirando com tudo, tá bom?
do mais, boa tarde para todo mundo e bons estudos. Não deixe de estudar, não, gente. Vamos estudar. Melhoras. Não, mas é porque desde de manhã, Andressa. Eu não parei, não. Só parei para almoçar, tomar banho. Aí a garganta não aguenta, não. Tá arranhando. Mas vai dar certo. Eu vou descansar ela, eu não vou mais falar. Ok. Tchau, amor. Tchau. Tchau.